esta sessão que vamos fazer é uma iniciativa que a Âncoras decidiu promover neste ambiente de confinamento. A nossa atitude é uma atitude de partilha, não é? É muito importante nós termos esta noção. Nós só podemos crescer através da partilha, do conhecimento. Nós temos o conhecimento que temos connosco pessoas extraordinárias. O Rui Lucas Nunes é uma das pessoas que se sentiu atraído por este espírito de partilha, de desenvolvimento do conhecimento. Vão a chegar mais elementos e este espírito de partilha é aquilo que nos alimenta. Nós não vamos ficar por aqui. Nós estamos já em contactos com os próximos participantes, sejam pessoas que construam embarcações, como o Jaime Costa, que está a fazer uma recuperação de uma embarcação clássica histórica, ou sejam pessoas que façam a manutenção, como agora o Bruno Miguel fez. Olá, Bruno. Olá, bem. Que façam a recuperação dos seus barcos, sempre com muito carinho e amor e conhecimento. Nós aprendemos, quando vamos à moita, quando vamos visitar outros amigos pelo país fora, estamos sempre a aprender. E neste ambiente de confinamento, nós encontramos esta oportunidade também de ir mais longe. Entramos em contacto com o arquiteto João Bentes, que esperamos ainda receber hoje aqui. Ele está a construir uma câmara dedicada do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, e muitas outras pessoas que estamos a contactar para poderem fazer aqui as suas apresentações e partilhar connosco. Seguimos sempre com muito interesse as fotografias, os comentários que são feitos no Facebook, mas esta presença e esta maneira de estar que nos pode aproximar, vamos procurar seguir com isto para a frente. Ter um ponto de encontro onde a comunidade é mais um, além de tantos outros que houve e haverá, mas nós pretendemos que este ponto de encontro seja mais um ponto de encontro onde a gente pode conversar, podemos trocar opiniões e ouvir quem sabe, aprender com quem sabe, aprender com quem teve a coragem de encetar um projeto como foi este. Eu passava, portanto, a palavra, são 18 horas, eu passava a palavra, vamos ainda admitindo as pessoas que entretanto chegam. O Jorge Rebocho acho que já está connosco, da Marina do Eiras. Bem-vindo, Jorge. Olá, Comandante Alpedrinha, muito obrigado, já cá estou. Ótimo. E neste entretanto, eu pedia então ao António Cunha Dessa que apresentasse o nosso orador de hoje, a pessoa que nos vai elucidar sobre as atividades que estão programadas. Ora, muito boa tarde a todos, a este distinto grupo. E nesta nossa primeira tertúlia, promovida pela Âncora, eu tenho o prazer de vos apresentar o orador de hoje, que é igualmente o autor e o obreiro da autoconstrução do Alariba. O nosso camarada e associado Rui Nunes começou a ganhar o gosto pelas coisas náuticas desde muito novo, no Montijo, que ele é natural do Montijo. E foi habituado a isso pela tradição familiar, por influências do pai, do avô, e da sua vivência com a comunidade pescatória montijense, que desde muito novo acompanhou nas suas lides, isto nos anos entre 1963 e 1970. Depois, seguiu naturalmente um percurso escolar e formativo voltado para as atividades do mar, no qual se ressalva particularmente a sua passagem pela Escola Industrial do Montijo, em Mecanotecnia. Seguiu-se o bacharelato pela Escola Náutica Infante do Henrique em Engenharia de Máquinas da Marinha Mercante e, imediatamente a seguir, a licenciatura, igualmente pela mesma escola, em Engenharia de Máquinas. Teve um percurso profissional longo,
O Rui foi ganhando experiência e autoridade, passando por empresas do setor marítimo como a Lisnave, a Companhia de Transportes Marítimos, a Portline, a Soponata, também passou pelas General Maritime, com a categoria com a categoria profissional de chefe de máquinas de navios tanques petroleiros. Passou também pela Gulfmark United Kingdom na Escócia, como chefe de máquinas, mas aí em navios de apoio às plataformas petrolíferas do Mar do Norte, onde deixou muitas saudades naquele grupo de escoceses. Este percurso e esta vivência, além do contacto com todas as realidades e ambientes diversos, foram-lhe alimentando o gosto pelo mar nas suas diferentes vertentes, que culminou agora. Para já, dado que, de certo, ele tem mais projetos, mas no momento na alta construção de uma embarcação de madeira, típica do nosso Rio Tejo, à qual deu o nome de Alarriba, seguindo a sua vontade de valorização do património náutico português. E agora, eu dou a palavra ao Rui, que vos vai envolver nesta singular e tão interessante iniciativa que teve. António, só um momento antes do Rui poder começar a fazer a sua apresentação. Nós estamos em ambiente de reunião, não é de webinar, e portanto eu vou pedir-vos para desligarem os vossos microfones e se por acaso eu, durante a apresentação do Rui, desligar o microfone de algum de vocês, não levem a mal, que é para permitir que o som da apresentação do Rui fique gravado. Aproveito também para dar as boas-vindas ao arquiteto João Bentes, que está lá do lado do Atlântico, não é? Olá, João. A gente não conseguiu entrar em contacto antes do início da apresentação, mas eu tenho um imenso gosto. Nós queremos estar próximo do João, queremos acompanhar o que ele está a fazer. Ele está a fazer uma coisa maravilhosa, que é um barco típico que já não existe em Portugal, que é uma canoa da picada nos Estados Unidos. Mas ele depois vai falar sobre isso lá mais para a frente. É uma surpresa que nós temos o prazer de reservar aqui nesta caixinha um pouco mais para a frente. Desculpa, Rui, podes participar, podes iniciar. Ok, muito boa tarde e muito obrigado por merecer a vossa atenção e o vosso interesse. Isso deixa-me bastante consolado depois deste projeto tanto ou quanto solitário. Finalmente encontrei aqui uma companhia bastante confortante. E eu iria começar por dar um complementozinho ilustrativo só à parte das minhas origens. Isto é quase uma visita ao álbum das fotografias lá da família, mas tem o seu quê de curioso, vamos lá, porque portanto acaba por ser o explosivo que mais tarde se encontrou a escorva para fazer dar uma construção de uma embarcação e para estarmos agora aqui. Esta foi uma fotografia da infância em que o bichinho começou aqui, o bichinho da madeira, pelas mãos do meu avô, a fazer brinquedos para os netos. E aqui está uma pequena bateira que, pelo fundo abaulado, fazia de balões. E pronto, aqui foi uma tentativa de uma prova de mar, mas com a maré vazia, mas que já fez o gosto para dar o jeito ao remo. E pronto, depois eram as brincadeiras, já começávamos a mexer nas redes, restos de redes, fazer pequenos aparelhos, a imitação. Esta barquinha que aqui vem era feita em cortiça, com a abundância que havia nas fábricas do Montijo, fábricas de cortiça. No inverno, período em que a pesca não era tão ativa, os avós tinham algum tempo para fazer isto. O que fazia comigo acontecia com os outros rapazes, com os outros miúdos da minha idade, porque isto era uma panágio daquela comunidade. Esta, por acaso, era a embarcação já mais tarde, depois de recuperada e destruída com as brincadeiras da infância. Aqui era uma atitude, vamos lá, comum também, de gerações para gerações, em que traziam as crianças junto das atividades, e aqui vou eu sentado em cima da cana do leme,
com o meu avô e os restantes camaradas a fazer uma marcação de lanço. Nesse dia voltávamos para cá, voltávamos de volta. Por isso é que eu fui na embarcação, porque senão não voltava. Este ainda é uma embarcação à vela, estávamos por volta de 1964, 1965, talvez 64. Lá está aqui mais uma atitude destas, é que a criança lá vai no barquinho, lá levar os mantimentos para as embarcações grandes, maiores, antes da saída, porque aquelas pescarias demoravam talvez 2 semanas, conforme os ensaios. E à vela não podiam ir e voltar no mesmo dia, e por lá ficavam 2 semanas. A parte comunitária, aqui uma manifestação, vamos lá, da comunidade em Fátima, em que aparece aqui nesta faixa uma União Pescatória de Montijo, e estávamos talvez em 1963, talvez por aí, em que lá vai os pescadores, as suas famílias e a representação. Aqui estou eu com o meu pai, havia outros miúdos também, aqui estamos eles, aqui estão eles, e estas caras para mim são familiares, e já alguns partiram, outros, enfim, se dispersaram. Aqui era uma rede famosa da pesca à corvina, em que as boias ainda são de cortiça, mas engraçado. Portanto, esta foi uma concentração pela altura das festas de São Pedro. Estamos aqui em 1951 e para dar uma ideia da gente envolvida, cada embarcação destas poderia ter 5 tripulantes, portanto, isto envolvia muita gente e dava de comer a muita gente, a muita família. Mais tarde, esta parte aqui já dei um salto agora já para a Escócia, em que eu estaria já, portanto, a exercer as funções de chefe de máquinas a bordo lá de uns navios, mas a curiosidade da empresa por o que eu estava a fazer fez com que publicassem lá numa revista da companhia, o que eu fiquei-lhes bastante reconhecido pela atenção que me dedicaram e portanto, decidi que, pela delicadeza deles, havia de pôr um símbolo no capelo da embarcação, portanto, acima da roda de proa, com as cores da Escócia e com o seu símbolo, que é o thistle, parece uma alcachofra, mas, portanto, é um cardo, a flor do cardo, assim como nós temos o escudo, portanto, eles adotaram isto. Portanto, aqui está outra vez o Rui Nunes agora, mas na fase de carpinteiro, deixando lá o chefe de máquinas de parte. E, portanto, iria então começar aqui a apresentação propriamente dita da construção e do motivo de partilhar aqui convosco essa experiência, vamos dizer assim, técnica, embora haja aqui uma dificuldade minha, que é controlar a tendência de falar em pormenores técnicos e levar a conversa ao jeito, vamos lá assim, mais descritivo, mais ao jeito do encontro e da partilha da proximidade ao assunto, sem entrar em detalhes muito técnicos. Portanto, aqui lê-se, portanto, o tempo de férias, pois era no período em que regressava a Portugal e, portanto, punha-me a fazer isto. Desde entre 2011 e 2016, assim a construção foi decorrendo nesse regime. Portanto, a construção deu nisto, deu nesta embarcaçãozinha que está aqui a bolinar, e à volta, antes de chegarmos aqui, houve uma série de motivações do passado que ilustrei aqui nestas fotos à esquerda e à direita, que me motivaram, vamos assim, a fazer a embarcação. Portanto, esta embarcação tem, ou esta iniciativa tem, vamos lá, uma necessidade de não deixar morrer digamos, um legado das embarcações em madeira à vela, que, particularmente na minha existência, testemunhei até tarde, digamos até 1972, estas embarcações, porque a comunidade atrasou-se na motorização das suas embarcações de pesca, e vemos aqui, por exemplo, esta fotografia, talvez um pouco pequena, difícil de ver por aí, mas
foi tirada no Cais da Ribeira, portanto, onde antes funcionava a venda de peixe, a lota do Cais da Ribeira, portanto, e com as canoas do Montijo aqui a trazerem o peixe, que seriam as enviadas, pois a arte continuava lá no estuário a marcar o lance e a fazer outras atividades. Mas pronto, vamos assim, a justificação para que tenha iniciado esta. Ora, ao tentar, vamos assim, dar valor ou valorizar estas práticas de construção que são filtradas ao longo de gerações e apuradas, senti um desafio de convertê-la, essa prática, num reconhecimento oficial, digamos assim, à luz das mais modernas exigências. Vamos lá, fui à DGRM registar o projeto e lá submetê-lo, portanto, aos seus requisitos, como se faz para qualquer outra embarcação à vela, com comprimento superior a 6 metros. Esta embarcação tem 6,30 metros, portanto, já teve que ser subordinada a esses requisitos. Mas isso, para mim, deu alguma satisfação, porque achei que estaria a validar esses conhecimentos empíricos, esses conhecimentos que as pessoas usavam e punham e funcionavam na plenitude, mas com, vamos assim, com uma embalagem mais moderna, mais standardizada. O plano geométrico, por exemplo, que aqui vemos, é comum a qualquer outro, até um navio. O Titanic provavelmente teria o seu plano geométrico. Também aqui a nossa canoazinha, o nosso Alriba, também fez esse plano geométrico. Claro que se utilizou, já aqui eu utilizei o AutoCAD para ser mais rigoroso e para ir ao encontro, vamos assim, da preservação dessa informação de uma forma digital e que não ficasse tão perecível como no papel. Mas, portanto, todas estas características da embarcação funcionam perfeitamente, ao ponto de se conseguir aqui, nestas imagens, por exemplo, obter do desenho as várias secções e com elas construir, juntá-las e construir o modelo do casco, que desta forma vai começando a pôr à prova a ideia que tive lá ao desenhar. E já agora faço aqui um parênteses relativamente ao desenho. Muitos de vós já estar a par disso, mas há o desenho livre, que toda a gente conhece, os artistas principalmente, e há o desenho de construção. Portanto, isto trata-se de um desenho de construção que eu aprendi na escola industrial, como muitos outros rapazes que frequentavam essas disciplinas, ou desenho técnico, com as projeções ortogonais, com os rebatimentos, com a construção das vistas laterais, e tudo isto com o AutoCAD funciona plenamente. E isso foi uma grande ajuda. Foi uma das grandes ajudas. Neste caso, confesso, portanto, o primeiro desenho deu o modelozinho que está aqui à esquerda, achei-o necessitado de melhoramentos e fiz aqui o segundo modelo à direita, já tal qual como se pretende que venha a ser construído, e assim foi construído. Saltamos agora para a parte das madeiras. Aqui o Jaime Costa levou-me, digamos assim, levou-me pela mão até Alcácer do Sal e fomos lá a um parque de madeiras e a uma estância, digamos assim, lá ver as peças, os paus, portanto, os paus curvos, os paus direitos, ou seja, como aqui está escrito, o Pinheiro Manso dá os paus curvos para as cavernas, para o cavername, e o Pinheiro Bravo os direitos para o tabuado, para a quilha. Uma particularidade, tanto da época do ano. A época é em janeiro, pois que é quando, vamos assim, a natureza faz com que as árvores não estejam tão ricas em água ou estão mais cheias de resina. Portanto, eu não percebo muito de silvicultura, mas esta é uma prática que já desde há muitos anos se adota, portanto, ir
à madeira por estas alturas de janeiro. Depois, essas madeiras são passadas no charriot, como se chama, costuma chamar, portanto, no fundo, um carro com grampos que seguram esses toros e levam-os em contra à serra, onde eles são depois laminados e produzidos em pranchas de madeira, que neste caso depois foi devidamente preparado, como também é prática. Começa-se por remover a casca do pinheiro, pois se o não fizermos, facilmente as larvas e os insetos se alojam e daí da casca se desenvolvem e rapidamente passam para a madeira. E assim, com a remoção da casca, já lhe barramos a entrada. E seguiu-se também depois um tratamento químico, vamos lá assim, termoquímico, que é o chamado autoclave, em que as madeiras foram impregnadas de um produto químico que vai retardar e preservar as madeiras, retardar o envelhecimento e o ataque de micro-organismos, fungos, etc. Portanto, todo este processo foi feito. Uma particularidade, para quem conhece as madeiras, provavelmente não é surpresa, mas para quem não conhece, a necessidade de, isto faz-me lembrar quase os recursos humanos, temos que encontrar a pessoa certa para a função certa também. E aqui as madeiras é parecido, temos que encontrar a madeira com o jeito natural dos veios, adequados à forma que se pretende, ao perfil da peça que se pretende cortar. Utiliza-se por vezes umas chapas de látex para fazer, pode-se chamar uns moldes, umas cércias, que facilita, pegando nestas cércias, irmos junto das pranchas ao encontro dessa disposição dos veios, da madeira e da forma da peça. Aqui temos um exemplo em que, por exemplo, na imagem da direita, a parte da coicia da embarcação tem aqui as nervuras orientadas ao jeito, e aqui depois, na ligação com a quilha, desviam-se na orientação do encontro também da quilha. Naturalmente, a prancha para a quilha é um pinheiro manso, um pinheiro bravo, é direitinho e tem aqui os veios devidamente arrumados. Portanto, esta seleção criteriosa é muito importante que seja respeitada, correndo o risco das peças depois partirem facilmente se tal não for tido em conta, não é? A questão do estaleiro, esta é importante e isto, faço aqui um parênteses, estamos a falar de uma autoconstrução. Esta autoconstrução não é inédita, já foi feita por outros camaradas, de outras embarcações, a Lusitana, o Hernani, a Alma do Tejo, o Franco, o Rui Martins com o Roaz e com outra canoa que está para sair brevemente, o Simeão com a Nina. Portanto, todos eles foram pioneiros nesta coisa, pelo menos no meu testemunho. Portanto, outros aconteceram que eu não tive conhecimento, mas esses eu pude testemunhar e dou-lhes os parabéns. E é uma modalidade em que a pessoa assume toda a responsabilidade e dá uma liberdade também muito grande pelo facto de não estar subordinado à indústria e aos seus critérios e como eles muitas vezes dizem, como pertence, faz-se como pertence. E isso às vezes deixa-me um bocado desconcertado. Ou seja, eu gosto de fazer as coisas, mas ter alguma liberdade, por vezes, de fazer ao jeito que acho que merece, na minha ótica, correndo o risco de errar e pronto, ficar a saber, para a próxima não o devo fazer. Mas, falando eu da autoconstrução e da responsabilidade também de ter um estaleiro, é confortável porque ninguém nos vai pressionar a sair de lá, porque estamos a empatar, porque estamos... Assim, olha, lá eu desenvolvi o meu estaleiro com esta estrutura que vemos nesta imagem, a verde, e com uma cobertura que a seguir vemos já aqui implantada. Portanto, onde temos a quilha já informada, o contracadastro, o cadastro, a roda de proa e a estrutura que vai receber a cobertura contra o tempo, contra o sol, contra a chuva. E, portanto, já agora uma data importante numa construção é sempre o assentamento da quilha. Pois esta pequena embarcação também teve a sua data de assentamento da quilha, 2011,
mês de junho, no dia 18. Pronto, aqui vemos o desenvolvimento, já com a quilha posta e o assentamento das cavernas sobre a quilha e a continuação das cavernas com os braços, ora para bombordo, ora para estibordo, no processo que é natural construtivo, não é? Claro que entretanto, enquanto as cavernas estão livres e os braços, é necessário travá-los provisoriamente, exigindo algumas peças auxiliares, como estas que aqui estão assinaladas, chamadas as armadoras, e que, paralelamente às armadoras, há aqui os torniquetes, estes cabos aqui em forma de torniquete, também têm um papel importante, pois a madeira ainda está livre, os braços estão livres e ela tende sempre a procurar o jeito natural e a desalinhar das nossas medidas e, portanto, enquanto não estiverem travadas com as outras peças que se seguirão, as escoas, os dormentes, então temos que as segurar desta forma. Portanto, eu falei já aqui em nomes esquisitos, como as escoas, os dormentes, até os braços, enfim, há uma quantidade de léxico, de nomenclaturas que faz lembrar quase a anatomia do corpo humano, que é preciso, é conveniente saber, e aqui está, para podermos comunicar durante a construção, não é? E aqui está, portanto, um mapa que poderá ser uma ajuda nessa comunicação, onde está assinalado toda essa nomenclatura, toda essa anatomia da embarcação. Este foi uma etapa, por exemplo, o painel que vemos aqui suspenso pelo aparelho, pelo diferencial, foi montado fora, portanto, uma questão de comodidade, fora da construção, no chão, vamos lá assim, e agora aqui vamos pô-lo em sítio, na posição correta. Portanto, neste pormenor, foco aqui uns entalhes que são de uma importância bastante grande para o assentamento das tábuas, no seu encontro com a parte, vamos assim, mais estrutural, mais ligada à quilha, os chamados corais, é o coral avante, neste caso estamos a ver é o coral a ré, e portanto assinalo aqui essa tal linha que vai fazer o entalhe de encosto com essa tábua, e que depois veremos no final, já não se vai notar nada onde é que está a tábua e onde é que está o coral. A estrutura foi preparada para facilitar o trabalho, ou seja, particularmente na acessibilidade às tábuas, aos trabalhos junto à quilha. E então ficou preparada para rodar, vamos lá, passo o termo, como o frango no espeto, foi preparada para rodar e assim mais facilmente dar acesso aos trabalhos junto à quilha. Estamos aqui a pôr a tábua e a peça, o pormenor antes era, que estava a mostrar-se no slide anterior, está aqui, portanto é o encosto que vai ser feito de uma coisa à outra. A imagem agora, esta também, lá está a focar o coral, mas avante, junto à roda de proa. O princípio, o objetivo é o mesmo, criar o tal entalhe, aqui já vemos o entalhe em pormenor. Portanto, o entalhe no coral da proa, vemos nestas setas a branco, onde a tábua que vai da roda de proa ao painel da polpa, onde a tábua vai encostar, e aqui onde tem as setas a amarelo, também uma outra tábua irá encostar o seu topo, e vai esta também encostar ficar encostada à quilha. Vemos esta imagem, os grampos, tanto no seu papel bastante importante, naquilo que eu posso chamar, e muita gente também chama, que é o cansar da tábua, em que os grampos estão, vamos lá, nesta fase da imagem, já eles têm a tábua encostada e em posição já de final quase. Mas, por vezes, não se pode pegar na tábua e levá-la diretamente, torcê-la, vamos assim, para a forma que se pretende no casco. Porque a madeira vai partir, e aconteceu-me isso algumas vezes. Eu não vou mostrar essas fotografias porque são um bocado feias,
em que temos as tábuas rachadas, partidas, enfim, é os ossos do ofício, faz parte da aprendizagem. Mas aqui vemos, portanto, já uma das tábuas devidamente torcida. Já agora um parênteses, há quem utilize, eu não utilizei, mas há quem utilize um género de umas estufas e as tábuas são aquecidas a vapor, o que facilita enormemente a flexibilidade da tábua. Todas aquelas resinas, todos aqueles componentes que estão na tábua ficam mais macios e todas as fibras, tanto movem-se mais umas nas outras e evitam muito avarias, rachas, por exemplo, nas tábuas. E facilita. Eu não tinha essa ferramenta disponível, então lembrei-me dos antigos portugueses que fizeram as caravelas, tiveram que usar o sol, que há em abundância, e a lama, que também tem muita água e abundância. Portanto, uma tábua em cima da lama e com outra superfície ao sol é meio caminho andado para facilitar a ação da estufa que está aqui a faltar. Uma certa forma, pelo menos eu tomei este risco, e lá está, das tais liberdades de fazermos isto em autoconstrução. Usei parafusos inox em vez de pregos ou de cravos, como é tradicional, ou os pregos hincados. Portanto, para mim, que nunca tinha feito um barco, acabou por ser facilitador, uma vez que os erros que ia vendo ou correções, com o parafuso tornou-se muito mais fácil desaparafusá-lo do que se fosse um prego ter que despregá-lo. À parte enfim, de outras vantagens. Por exemplo, o próprio material, o inox ST316, tem umas características bastante mais duradouras do que o prego, mesmo sendo galvanizado. Bom, e chegámos ao casco, foi para mim a parte mais, eu não queria usar a palavra dolorosa, nem penosa, mas foi a parte mais desafiante. Eu nunca tinha feito uma embarcação. Portanto, tinha-as visto, tinha visto ao longe, tinha feito barquinhos pequeninos quando era pequeno, mas não sei, foi difícil, porque tive que aprender à minha custa, embora de vez em quando fosse até lá a Sarilhos, ao Jaime, pedir alguns conselhos, falar com outros amigos, como o Rui Martins, e outros homens que também já tiveram antes experiências destas, e lá me fui orientando. E assim está, o casco foi um período, até pus aqui umas flores para festejar o acontecimento. Um pormenorzinho é que no final deixamos, depois das tábuas colocadas, deixamos para o fim as tábuas junto à quilha. Isto é um pormenor muito técnico e utilitário. Esta seta amarela aponta um vazio que está por preencher com as tábuas, mas que esse vazio facilita a limpeza do interior do barco. Enquanto decorrem os trabalhos, todo o lixo, aparas, etc., que ali se desenvolve, facilmente é varrido para baixo e o barco fica limpo rapidamente. O barco, ou seja, a construção. Aqui está a colocação da peça que faltava, que há pouco se indicava, e a construção, para além de ser... teve aqui, como já disse de início, uma motivação, vamos lá, de homenagear as pessoas, os artífices, as pessoas que sabiam e que praticavam e que sabiam muito disto. Neste episódio da colocação desta tábua, que foi da última, indicada aqui com as setas amarelo, eu já não pude convidar um mestre do Montijo, um mestre estaleiro, chamado António Manuel da Silva, mais conhecido lá entre nós pelo Manel Besugo, mas que era uma pessoa que, nascida no princípio do século XX, em 1907, 1900 e por aí, por essa altura, uma pessoa da geração do meu avô, que viveu intensamente toda a atividade ligada à construção e à reparação das fragatas, dos barcos de pesca, que ali acontecia, não é? E com o seu estaleiro, também, à semelhança do Jaime Costa, também já era um descendente de 3 gerações de construtores ali no Montijo. Portanto, já vinha do século XIX aquele estaleiro e aquela atividade. Como o senhor já não estava entre nós, lembrei-me de convidar o filho, o Sr. Dr. José Manuel da Silva, que já não seguiu o ofício do pai, mas que para mim foi bastante reconfortante, e também para o Calafate, que iremos ver a seguir,
que são pessoas que, enfim, preservam ainda essas memórias e respeitam-se muito essas ligações, mesmo que já não estejam cá, mas que continuam vivas dentro de nós. Portanto, foi um momento de homenagem e muito bem sentido por todos nós. Embora a figura seja muito pouco explicativa, mas eu estou a tentar explicar pelas minhas palavras. Ora, aqui está o último calafato do Montijo, o Sr. Jacinto Almeida, que deu uma preciosa ajuda e um precioso contributo para a valorização da construção que eu me pus fazer, com os seus conhecimentos de calafate e pronto, aqui ilustramos alguns pormenores. Ele está com uma meada de estopa, depois de ter sido fiada, quase que fiada. Está aqui à esquerda o balde com a estopa ainda por fiar. Há aqui também a utilização de algodão, que é um material aplicado da mesma forma, vamos lá, com o mesmo objetivo com que se aplica a estopa, mas para preencher juntas mais finas, em que o espaço é mais pequeno, e veremos a seguir a razão disso. Aqui está o pormenor também das ferramentas, o macete de calafate, os ferros de calafate com diferentes calibres, e a história da luva irei explicar a seguir. Portanto, aqui temos o nosso amigo Jacinto em plena atividade. Na imagem da direita, há aqui a demonstração das 3 etapas, digamos. A primeira, de cima para baixo, a vermelho, é já o acabamento. Depois do calafete feito, passa-se com uma tinta, esta cor avermelhada é a tinta que ali se utilizou, que está a consolidar e a enrijecer as fibras para que elas, agora não livres, enquanto não se termina o trabalho, naturalmente não se libertem. Portanto, estão calcadas e com a pintura ficam mais rijas e mais estabilizadas. Portanto, a seguir temos aqui o calafete em algodão, nesta linha branca. Portanto, é uma folga entre tábuas bastante pequena, e estamos a falar da ordem talvez dos 4 a 5 milímetros, não mais de 5 milímetros, em que o algodão é o indicado. Portanto, abaixo já temos a estopa e, como veem, aparece aqui umas voltas que se chama, na gíria do calafato, a colha. A colha, e que me faz lembrar do inglês o coil, que é uma volta. Estas colhas são, numa segunda passagem, calcadas, e então, assim, mais preenchido aquela folga entre tábuas. Portanto, temos nesta imagem da direita a aplicação no algodão. Como veem, é uma tira singela, não há dobras, não há colhas, e portanto esta é a grande diferença quando se está a usar o algodão ou quando se está a usar a estopa. Aqui um pormenor que o nosso amigo Jacinto, vamos lá assim, antes do pormenor, vou já aqui agradecer ao nosso amigo Jacinto. Ele já partiu em 2019, mas pronto, ficará aqui bem recordado, e pelo menos para quem não o conheceu, fica a conhecê-lo. O Jacinto era conhecido entre os calafates como o calafate de luvas, e às vezes diziam isso com uma certa... Oh, mamã, porque queres vir aqui? O nosso amigo Jacinto... Anda cá, porque descobri aqui, há aqui um colega meu que pôs aqui. O nosso amigo Jacinto era músico na Sociedade Filarmónica 1º de Dezembro. Então ele tocava clarinete e a boa saúde dos dedos era preciosa para ele. Por isso, ele recorria às luvas e fazia muito bem. Portanto, já nesta fase agora, terminado o calafeto, temos já a aplicação das massas para a regularização das juntas, onde a estopa foi posta e o algodão, e depois o acabamento com a lixa e a aplicação do primário, já numa fase de acabamento, como se vê nesta imagem. Começa a aparecer as cores e então já começa a dar algum encanto e a esquecermos do trabalho que tivemos antes para chegar aqui. Agora, temos aqui a particularidade que eu olho para isto e lembro-me um barco. Este barco, antes de ser Marujo, foi Araújo. Então, o acesso para o mar não existia, ou seja, a porta do quintal onde estávamos a fazer o barco era muito pequena
tive que alugar uma grua para tirar o barco lá de dentro do quintal e aqui vai ele pelo ar, feito um araújo, em vez de marujo. Aqui está ele, no seu bota abaixo, um bota abaixo puro, mesmo, foi descê-lo mesmo, da vertical, no dia 19 de setembro de 2016. A seguir a este bota abaixo, ele ainda não estava devidamente aparelhado, equipado, conforme veio, a propulsão é a vara, e ele, nesta altura, foi emigrar para Sarilhos Pequenos. Portanto, foi passar o inverno a Sarilhos Pequenos. Portanto, o barco estava feito, o casco está tudo feito, pronto, falta, portanto, o mastro, a verga, ele já leva o leme, já lá vai dentro, mas há aqui o aparelhamento para fazer. E então, já estava um bocado a precisar de ajuda e fui lá para Sarilhos procurar ajuda de mais alguém. Do Jaime, particularmente, e dos seus colaboradores. Mas a particularidade que eu vejo aqui engraçada é a primitividade da construção do século XXI a ser proporcionada à vara, como se calhar os homens primitivos faziam os seus troncos. Bom, neste período em que o barco esteve a ser aparelhado, no seu apetrechamento, com masta e verga, tive aqui uma preciosa ajuda de um grande aficionado e amigo que veio da Inglaterra dar uma ajuda na questão da marinharia. Esse senhor é reformado da Guarda Costeira Inglesa e gosta muito disto, naturalmente, como muitos de nós, e aqui prestou o seu contributo, vindo propositadamente para dar aqui uma mão, e fez muito bem, e fico muito agradecido. E aqui está ele, aqui nas suas mãos, nesta fase do aparelhamento. Aqui esta fotografia para muitos já devem estar a identificar um local, é a moita, mas pretende aqui mostrar a importância da redundância dos remos, desta redundância de propulsão que são os remos. Para além de ficar bonito, pelo menos eu gosto muito, é uma coisa que é sempre bom ter pronto a bordo numa situação qualquer de emergência ou numa pequena manobra como esta que temos aqui, que é uma manobra de saída, facilita e dá uma graça que pelo menos eu gosto muito de ver. Ora bem, e aqui a propulsão principal, portanto foi esta, a vela, foi esta a principal, vamos assim, missão de propulsão. Aqui temos ela numa paisagem que é o Barreiro, poderia estar aqui o Brasão do Barreiro, este local é o Barreiro. Foi num dia em que fui à delegação marítima fazer a vistoria e aproveitei, em vez de mandar ou pedir para ir fazer a vistoria ao Montijo, achei que seria mais lógico ir com o barco ao Barreiro. E foi uma boa iniciativa. Aqui nesta parte é para vos mostrar uma outra inovação, não é inovação, mas tentativa de valorização da nossa já velhinha embarcação, velhinha de modelo, com a introdução de uma propulsão elétrica e do motor elétrico. Exigiu também alguma imaginação, pois adaptei o motor não ao painel da popa, tendo a preocupação de preservar a beleza do painel da popa, em vez de outras soluções mais convencionais, inventei ou engendrei uma forma de fixar o motor no próprio leme. Portanto, o motor em si é rígido, não mexe, é o leme que o governa e tem, vamos assim, pronto, mas essencialmente foi introduzir nesta nossa embarcação típica uma inovação que é muito bem-vinda, que é a propulsão elétrica. E assim torná-la ainda mais atual do que aquilo que ela sempre foi. A questão do nome, Alá Riba. Eu tenho apanhado umas surpresas, porque algumas pessoas até me ficam um bocado a canhar. Pá, então você pôs aí um nome do Alá, isto é uma coisa, isso não tem jeito nenhum, pá. Mas pronto, é pena que as pessoas não saibam que há um alador a bordo, principalmente dos barcos de pesca, há os aladores e há o verbo alar, enfim. Mas a palavra Alá Riba tem a sua origem na Póvoa do Varzim e para quem não souber, portanto, é um grito de ordem, uma voz de ordem que tenta chamar a atenção dos pescadores em conjunto quando se empenham no varar das embarcações ou para arribar pela praia acima e para a força ser consertada. Já agora outra curiosidade,
um dos pioneiros do nosso cinema, o Leitão de Barros, fez um filme e é que deu o nome precisamente de Alá Riba e contar toda aquela história da comunidade da Póvoa de Varzim. Portanto, agora o barco está feito e agradeço muito à Associação das Âncoras o seu empenho e o seu dinamismo por dar esta oportunidade, não só a mim, mas particularmente a este legado, este saber fazer dos barcos tradicionais, dos barcos típicos, e que é fundamental. E esta imagem foi tirada num dos seus eventos aqui em Oeiras. E pronto, venham mais, juntem-se a nós, porque fazer o barco é uma etapa, mas há outras etapas como utilizá-los, desfrutar deles, fazer a sua manutenção, portanto, cuidar da sua boa conservação e operacionalidade e não os deixarem enxovalhar. E também é uma grande responsabilidade. Aqui pronto, isto é o final, o meu pai está aqui a ajudar-me, como também já me levou pela mão. Peço desculpa porque a imagem saltou, mas esta imagem, pronto, é só para acabar, e aqui está aqui um agradecimento a muitas das pessoas que interviram diretamente, que não podia deixar de o fazer, ao Jaime Costa, ao Rui Martins, o Jacinto Carpinteiro, João Estrela, Francisco Cadete, Kate Donovan, era uma senhora lá da empresa da Escócia que deu bastante atenção a este trabalho, o Hernani Martins, o Elísio, são pessoas, pronto, vocês não conhecem, mas que me ajudaram, e portanto a minha mulher, inclusive, o Júlio Pires, o meu pai, e também a família teve aqui uma ajuda muito, muito importante. E pronto, foi uma aventura, e investindo no saber fazer. Só digo mais isto, portanto, o esforço de documentarmos todo este conhecimento, e tem sido feito ao longo de muito tempo, por muitas pessoas, é preciosíssimo, mas também o esforço de fazer e de saber fazer é também um grande complemento, porque se não passarmos esta capacidade de saber fazer, as coisas, portanto, torna-se muito mais difícil. Mas há outra parte também, que é o dar vida. E o dar vida também não é preciso porem-se a fazer autoconstruções, é preciso apenas sentarem-se com a vossa merendazinha, com a vossa proteção solar, e agora com a máscarazinha também, e irem desfrutar da aragem, da brisa e dos pingos, dos salpicos da água, do mar e da convivência e, se possível, da saúde. Muito obrigado. Obrigado, Rui, muito bem. Eu desliguei aqui o som. Eu pedia-vos que, quando quisessem falar, depois passem uma mão no ar, ou têm aí um botãozinho para pôr uma mão no ar, que querem falar. Vocês têm aí em baixo um botãozinho de reações que dá acesso a isso. Ou também se podem inscrever, através do bate-papo, mandar-me uma mensagem aqui do bate-papo para eu depois vos dar a palavra. Eu pretendia agora registar que esta iniciativa surge agora. Que horas? Deixa-me tirar aqui o som. Esta iniciativa surge neste momento em substituição de uma atividade que estava programada para amanhã, no âmbito da Marinha do Tejo, que era a peregrinação do Círio de Oeiras à Atalaia. É uma peregrinação que não se faz já há muitos anos. Eu não sei se o Francisco Cabral ainda está connosco. Estou. E se queres fazer um pequeno apontamento sobre essa atividade. Posso dizer qualquer coisa assim? Portanto, isto foi uma tradição de séculos em Oeiras, uma peregrinação pelo rio desde Passo de Arcos
até ao Montijo e depois a pé até à Atalaia. E este ano a Igreja de Oeiras, a Igreja Matriz de Oeiras, comemora 275 anos e no programa das comemorações, entre outras coisas, propusemos fazer a reedição desta peregrinação. Para isso fomos ao encontro da Marinha do Tejo, encontramos a Âncoras como um parceiro fundamental neste processo e pronto, estava tudo muito bem. Fazer a peregrinação no dia 30, mas veio o Covid e estragou tudo. E, portanto, agora a nossa perspectiva é, depois disto acalmar e quando se perceber melhor como é que as coisas ficam, porventura no próximo ano, mais ou menos na mesma data, de acordo com as marés e tudo mais, ver se conseguimos então implementar esta ação. Muito obrigado. A Atalaia, que fica no concelho do Montijo, não é? O Montijo, que é a terra do Rui e dos Nunes, era de facto um berço das maior quantidade de embarcações e de atividade náutica, destas embarcações típicas, de facto, e é um bom registro para nós. Obviamente que nós convidamos todos os elementos da Marinha do Tejo, convidamos todos os elementos da Moita, está aqui uma ou duas pessoas da Moita. Bem-vindo ao Rui Martins da Associação de Sarilhos, a Associação Naval de Sarilhos. Seja muito bem-vindo. Mas, de facto, da Moita está aqui muito pouca gente. Da Marinha do Tejo, que eu lamento, porque quanto mais partilharmos e quanto mais aprendermos, convém-se a partilhar. E eles, de facto, há muita gente interessante e que nós acompanhamos com toda a dedicação e que, de facto, muito enriquece, ou muito poderia enriquecer estas atividades. Eu abria, portanto, à discussão. A forma mais simples de intervirem é de carregarem na tecla de espaço para não... E eu colocava, punha a vossa consideração, quem é que queria fazer a primeira intervenção. Eduardo Almeida Faria. Tem a palavra. Está sem som, Eduardo. Estão-me a ouvir? Agora sim. Primeiro que tudo, boa tarde a todos. Eu, quando vim para esta palestra, digamos assim, eu vinha com uma determinada expectativa, mas tenho que dizer que aquilo que eu vi e ouvi ultrapassou largamente aquilo que seria expectável. Primeiro que tudo, eu queria felicitar naturalmente a Âncoras por esta iniciativa que faz contrastar a alta tecnologia com a tradição, e aqui realmente foi muito bem conseguida, e acho que é um tipo de iniciativas a manter. E queria naturalmente também ao Rui Nunes apresentar os meus mais sinceros parabéns pelo PowerPoint que apresentou. Porque mais do que um PowerPoint, é um repositório de memórias, de tradições e eu diria até de cultura e de saber fazer. O PowerPoint estava muito bem feito, a sua voz acompanhou de uma forma, eu diria quase extraordinária, aquilo que fomos vendo, e eu só lhe posso dizer que venham mais palestras destas e deixo-lhe aqui realmente uma pergunta que era o seguinte: em que medida é que, digamos, a sua permanência na Escócia influenciou este seu trabalho? Adquiriu know-how que não tinha ainda? Como é que aconteceu? Qual foi a importância da sua permanência na Escócia para a realização deste trabalho? Será que se não tivesse estado na Escócia este trabalho teria acontecido? Era a pergunta que eu lhe queria deixar. E mais uma vez, parabéns. Ora, muito obrigado. Então, a resposta, agradeço a pergunta e agradeço o interesse e a admiração. É muito gentileza sua. Muito obrigado. A questão da Escócia. A Escócia realmente teria sido vamos lá assim, a escarva para que isto acontecesse. Porque há várias coisas, portanto, isso tecnicamente não foi suficiente para que isto acontecesse. Mas emocionalmente foi. Senti a necessidade, estando no estrangeiro,
de me fortalecer, como se diz isso, com português, pronto. E portanto, aquela nação escocesa, apesar de não ser independente, é uma nação forte. Cultura. Olha, por exemplo, as saias, os quilts. Para que é que servem os quilts, não é? Um tempo desses, e até lá a frio, não é? Ora bem, e porquê é que não há as canoas e os catrais também servir? Não servem para muito, mas é uma afirmação, é uma coisa que é nossa. E a gente deve preservá-las, cuidá-las, dar-lhes todo o valor, e deu-me um certo gozo pôr lá o Thistle ou o Card lá na proa com o azul e branco. Tentei convencer um escocês a vir cá a tocar a gaita de foles, mas já não consegui. Relativamente portanto, a outro aspecto prático da Escócia foi a escala em que eu estava inserido no serviço, deu-me alguma liberdade para, uma vez fora da escala, portanto em férias, eu tinha uma rotação de 4 semanas em serviço, 4 semanas de folga. Por vezes, depois passou com a crise do petróleo, passou para 5 semanas de serviço, 5 semanas de folga. E durante essas pequenas semanas curtas, lá avançava no que podia, não é? E isso foi uma razão principal para que a Escócia realmente teve aqui um papel bastante importante, para além de ter sentido da parte dos escoceses e dos ingleses, com quem também contactei, não é? Uma grande paixão e interesse e admiração por estas práticas. Isso também me encheu o coração. Ok. Obrigado. António Roberto tem também uma questão para colocar sobre o VLAN. Tem a palavra, António. Boa tarde. Eu tinha enviado uma mensagem por escrito, porque muitas vezes é mais fácil de se entender, não sei se o som está bem. Antes de mais, muitos parabéns pelo maravilhoso trabalho de apresentação e de realização, porque fazer uma obra daquelas deve ter passado muito e ter que aturar também a família, de certeza, que ficou às vezes um bocadinho de lado para se dedicar à construção. A parte disso, e porque eu sou um amante também deste tipo de aparelho vélico, eu e o Pedro, que está aqui ao meu lado, somos tripulantes também da Caravela, agora Vera Cruz, no passado na Boa Esperança, e aparelhamos com pano latino e é de facto o nosso pano de eleição. Sabemos que tem 2 ónus. Temos que ter uma tripulação experiente e se a embarcação não tem peso, que eu direi que a sua deve estar dentro dessa modalidade, é mais ingrata esse aparelho vélico quando temos refregas mais fortes ou quando o vento começa a crescer muito. E a minha pergunta tem a ver com isso, que é porquê é que optou por um pano latino e não por um tradicional de carangueja? Sim, senhor, muito obrigado também. Eu antes de responder à pergunta, terei todo o gosto, eu vou fazer aqui uma ressalva, porque já devia ter dito isto antes, se não disse claramente. Esta iniciativa que eu tomei não foi inédita, houve outros homens, como há pouco também tinha referido, que o fizeram e até me inspiraram, vamos assim, a tomar esta iniciativa, porque eu já há muitos anos que andava a fazer desenhos, que andava a estudar e então ao ver mais a coragem deles e a audácia deles, lá me inspirei. Mas pronto, agora respondendo à sua pergunta, realmente é bastante pertinente. A primeira razão porque eu optei pelo latino, ou pela trilátera, por esta vela triangular, ou também se chamou a bastarda, foi porque esta era a vela tradicional e que a minha gente utilizava. Portanto, sendo a embarcação nascida onde nasceu, tinha que ter uma vela latina, ou uma vela triangular, uma bastarda. Naturalmente, eu conheço todas essas fraquezas, porque, infelizmente, na história da comunidade aconteceram algumas fatalidades. Mas é precisamente por ter acontecido e que eu aceitei para experimentar e para melhorar.
e para que as pessoas não tenham tanto medo, não sejam tão atemorizadas, porque já aconteceu isto, porque já aconteceu aquilo. Portanto, é um desafio que eu pus a mim próprio. E há outra questão, outra motivação, digamos. Se formos a ver na nossa história das embarcações, as velas que se utilizavam eram sempre estas. Aparece-nos aqui a vela de carangueja, ou das fargatas, ou a fargateira, às vezes também se costuma chamar, mas isso já é uma modernidade, é uma modernidade. Se nós formos às fotografias antigas, eu não sou historiador, mas tenho muita curiosidade por isso, nós vamos ver até embarcações de recreio a utilizarem as velas triláteras, portanto, as velas bastardas. Portanto, embarcações de carga, por exemplo, a falua. A falua é uma embarcação que, também dessas antigas, utilizava, anterior à fragata, a fragata que nós conhecemos como barco de carga, que teve grande divulgação aí nos anos 20 e por aí adiante, acaba por usar também este tipo de vela. Portanto, a caravela, como referiu há bocado, portanto, essa é uma vela que é muito nossa e, portanto, depois há outros aspectos para velejar, para a questão da bolina, tira mais rendimento da bolina. Eu, por exemplo, sozinho, eu vou-me desenrascando. A questão do lastro, que referiu há pouco, depois também tive que me acautelar com isso. Também, mas pronto, eu ando sozinho. Pelo menos tenho andado nestas provas de mar. Se acontecer alguma coisa, pelo menos não acontece a mais ninguém. Mas, felizmente, tem corrido tudo bem. E já tive em algumas situações com ventos fortes e tem-me exigido muita atenção, mas ando no encontro, portanto tenho, como disse, tenho massas de chumbo aplicadas na quilha, o que também me dá mais segurança. Tenho baterias também abaixo da linha d'água, o que também me dá segurança. Portanto, o lastro naturalmente é fundamental. E depois é fundamental, ou seja, é o elemento com que nós podemos jogar para ir ao encontro da minimização desses riscos. A questão do... há outros aspectos que... ainda há os risos, as velas têm risos, também se houver muito vento, também se pode risar a vela, mas à parte disso há a questão do cambar. O cambar destas velas é sempre uma operação delicada, mas... E foi todos aqueles episódios que na comunidade, episódios trágicos que aconteceram, foi sempre no cambar da vela. Portanto, o cambar da vela, pois se não for feito com cautela, pode explorar os limites da estabilidade da embarcação. Não quer dizer que vire a embarcação, não é? Mas explora os limites. Mas a pessoa que for ao leme tem que estar com atenção e tem que prevenir e tem que desenvolver a sua prática por forma a ir retirando riscos sem estar a complicar com mais isto, com mais sistemas daqui, com mais sistemas de lá. Já existe naquilo que é o convencional muito do que é preciso para se retirar riscos e minimizarmos, portanto, avarias nessa operação do cambar da vela. Felizmente tenho conseguido, com a ajuda particularmente de pessoas como o Rui Martins, como o António Joaquim Cardoso, portanto, pessoas que andam muito nas embarcações com este tipo de vela e que também já têm muita experiência com ela. Portanto, é possível e vamos lá amainarmos aí a fera. Portanto, está sob controle. Não quer dizer com isto que um azar não possa acontecer, mas as pessoas têm que ter atenção e para chegarmos ao risco zero, aí já é um trabalho, enfim, já é um desafio mais cuidadoso. Mas por enquanto ainda não me atrevia tanto. Por agora vou tentando gerir as coisas da melhor forma com aquilo que já está disponível e que todos nós já conhecemos. Obrigado ao Rui. De facto, o Rui tem esta mesma paixão das latinas como nós aqui com a Âncoras, com a Alma do Tejo. Estes grandes desafios, até parece que quanto maior é o desafio, maior é a emoção, não é?
mas também muito mais tem que se aprender. E a gente ouviu agora atentamente o Rui, é nestes pequenos detalhes que nós vamos aprendendo. O Rui tem a sua embarcação prontinha para vir aqui para Oeiras. Nós gostaríamos imenso de ter a embarcação do Rui connosco aqui em Oeiras. É uma embarcação extraordinária, é uma embarcação ecológica com motor a eletricidade. Ele está na disposição de trazer para cá, falta-nos convencer a Oeiras Viva de que isso é positivo. Nós gostaríamos de facto de ter o Rui com a sua embarcação nos batismos de navegação à vela para as escolas do Concelho de Oeiras. Nós próprios temos um programa articulado para a educação, com atividades para a comunidade educativa, e era muito interessante ter um barco para este porto, que é muito próprio para o ensino da vela e é muito adaptável à participação juntamente com as escolas de vela da Marina de Oeiras. Eu perguntaria então se o João Serrano está-me a fazer ali um sinal, passaria a palavra ao João Serrano. Muito obrigado. Consegue-se ouvir bem? Eu estou a ouvir bem. Ok. Alpedrinha, ouve-se bem também da sua parte? Sim, perfeito, está-se a ouvir bem. Ok. Um abraço à Âncoras por esta iniciativa. A água continua a rolar por baixo das pontes e isso é muito importante. Nós fazemos parte de uma associação aqui da parte mais a norte do Tejo, muito embora abarque desde Espanha até a Confraria Ibérica do Tejo, e também temos uma outra associação que neste momento tem 17 embarcações. Costumamos dizer por graça que somos o maior armador do Rio Tejo. Mas é só uma graça. Na verdade, são embarcações que adquirimos ao longo do tempo e quando ouço o Rui Nunes a falar com o conhecimento de causa, com esta sabedoria e com este empenho pela preservação do património, eu sinto-me confortável, muito confortável. Sentimos, penso eu, todos muito confortáveis por causa desta, não é só esta empatia, é esta conjugação de vontades e de perspectivas para a defesa do património. Quando falo em 17 embarcações, são 17 embarcações tradicionais do Tejo. Desde o caçarico, que só há um caçarico, que é uma embarcação dos pescadores avieiros, que tem 2,70 m. É único, só há este exemplar. E servia para pescar nas valinhas pequeninas. Um homem ou uma mulher eram capazes de transportar um caçarico, por exemplo, num burro. Há aqui histórias incríveis. Desde o caçarico com 2,70 m até ao saveiro com 8,90 m, que chegou a pescar na Baía de Cascais. E que neste momento, como o Alpedrinha sabe, está a ser restaurado ali no estaleiro de Constância. É tudo feito à nossa custa. Tudo feito à nossa custa. Estamos disponíveis, como sempre, para transmitir estas experiências, ao mesmo tempo também estas amarguras, porque toda a gente que tem poder assobia para o lado, como se nada se passasse. Mas em África diz-se, tarantantano, enche barriga, não vale a pena falar nestas amarguras, o mais importante é continuar a trabalhar. Um abraço ao Rui Nunes, continuo, olha, aqui da nossa parte, aqui da zona de Santarém, tem todo o nosso apoio, que bom seria que nos pudéssemos encontrar pessoalmente. Eu tenho um problema, é que a minha associação tem que apresentar as contas, e o contabilista disse que às 19 horas temos que encerrar as contas, porque estamos no final do mês de maio. Eu peço muita desculpa, para sair desta tertúlia, mas eu tinha que dizer isto, tinha que partilhar convosco este entusiasmo, porque afinal vale a pena, prova-se que vale a pena encontrarmos-nos também assim para dar continuidade ao nosso trabalho, ao longo do Tejo e não só. Um grande abraço para todos,
Alpadrinha, se me der licença, por seu intermédio, o abraço é mesmo para todos, para âncoras em particular. Estou aqui a ver o Jorge Rebojo, um dia destes faço-lhe uma visita mascarado, como é evidente. Um abraço para todos e, se me permitem, eu desligava-me agora de vós, aguardando pela próxima, que eu penso que possa ser muito em breve. Contem connosco para partilhar estes momentos e também, porque não, para vos apresentar outro tipo de experiências. Alpedrinha, se me der licença, eu vou ficar por aqui, está bem? Sim, senhora. Muito gosto, muito obrigado pelas suas palavras. Muito obrigado também, muito obrigado. Um grande abraço. Eu colocaria então novamente a questão de quem é que quer intervir. Nós temos connosco mais alguns elementos da equipa da Maria do Céu, do Break de Anchor. Não sei se algum de vocês quer intervir, não me deram aqui a indicação. Eu colocaria mais uma vez a questão, temos o Eurico Oliveira também, da associação, sobre a apresentação propriamente do Rui. Eu colocaria então a questão, quem é que quer intervir, quem é que quer colocar mais alguma questão ao Rui? Júlio. Antes de mais, boa tarde a todos. Eu já entrei um pouco tarde, mas não me sinto perdido na explicação do Rui, porque acompanhei logo no início, em termos de mídia, social media, o lançamento dos vídeos do Rui e também no site e no Instagram da Âncoras. E os meus parabéns ao Rui pelo projeto. Foi demorado, pelo que eu percebi, em termos de construção, mas o rigor técnico aportado à embarcação é sempre espetacular ver barcos novos entrar no Tejo e sinto-nos especialmente reconfortado por conhecer o Rui e perceber o trabalho que ele fez, e os meus parabéns e força. E estamos cá para começar a visitar o barco e a navegar nele. Um abraço. Ok, muito obrigado, muita gentileza tu, muito obrigado. Eu penso que o João Bentes ainda estará. Perguntava ao João Bentes se ainda está. Boa tarde. Não, o João teve que sair entretanto e não conseguiu. Boa tarde a todos. Vou apenas intervir para dar um grande abraço e obrigado. Eu fiquei deliciado com a apresentação também. Partilho igualmente o gosto que os demais intervenientes já tiveram a ocasião de mencionar. De facto, o momento foi, não se escolhe destas coisas, não é? O momento não foi possível. Eu já gostaria com certeza de intervir e partilhar convosco alguma experiência na medida que ele também está a construir uma embarcação e, portanto, tenho a certeza que ele gostaria de partilhar convosco alguns detalhes, alguns pormenores e, com certeza, enfim, costumamos dizer que essa não será a última vez e, com certeza, haverá outras oportunidades para o fazer. Muito obrigado. Com certeza. Muito obrigada. Nós o que pretendíamos era, de facto, que a próxima apresentação fosse a do João. Para nós é um trabalho muito importante que está a ser feito e gostaríamos de dar visibilidade também, perceber que a próxima apresentação, no dia 19 de junho, fosse a da Noa da Picada, que está a ser feita, que é um projeto da Associação Cooperativa Break the Anchor, que já tem algum andamento e que está lançada já a meio da construção de uma embarcação típica de pesca. Não havendo mais ninguém para intervir, esta é a segunda apresentação. Nós, para os nossos associados, já tínhamos feito uma apresentação. Desafiamos e convidamos todos aqueles que estão e que conhecem o mundo da náutica tradicional a pensar em fazer a sua própria apresentação. Há pormenores que só ouvindo, só conhecendo, para nós é muito importante isso, não é? Nós não nascemos aqui na linha, em Oeiras. Já houve muitas embarcações tradicionais, neste momento não existem.
nós demos este impulso e queremos desenvolver a náutica tradicional e clássica aqui em Oeiras, e temos aprendido muito, temos gozado muito com esta atividade, é uma atividade muito agradável, e a todos queremos convidar a juntar-se a nós também, vir passear connosco na Alma de Tejo. Vamos sair no sábado às 3 da tarde, no domingo às 3 da tarde, sábado vamos sair com um grupo de alunos da Escola Náutica, protocolo que estamos a desenvolver com a Escola Náutica, e no domingo vamos sair abertos para os nossos associados. E no sábado de manhã também temos uma pequena ação de partilha e de formação da operação da Alma de Tejo. Estas embarcações são de facto muito desafiantes, mas sendo a preparação bem feita, são extraordinárias para navegar. Muito obrigado pela vossa participação e até à próximo evento, que será em princípio a 17 de junho. Nós vamos continuar aqui, aquilo que nós gravamos vai continuar aqui, a importância dos registros que vão ficar para a posteridade, e esperemos que mais pessoas nos venham aqui dizer o que sabem. Um grande abraço a todos e bem-aja. Muito boa tarde.